Namastê, muita paz a todos. Seja bem-vindo ao canal Sonho em Crochê. Apresentamos aqui técnica das amostras. Como fazer a minha peça no tamanho que eu quero. Parte 1. Exercícios. Por mim, Beth Sklovitz. Então, gente, vamos para os exercícios. Quem quiser a apostila dessa aula, no link dos comentários tem um link como adquirir a apostila. Aí vocês vão lá e adquirem. Então, vocês têm toda a aula que eu já passei, que é antes do começo, e agora nós vamos para o exercício. Qual é o exercício? Nós vamos fazer um jogo americano. Esse é um jogo americano que eu tenho. Peguei as medidas desse jogo e nós vamos fazer um jogo americano com isso. Eu escolhi, tá? Não tem uma escolha por uma linha específica, mas era uma linha que eu mais tinha. Uma Barroco Max Color 4, né? Da Círculo, que utiliza agulha de 2,5 a 3,5. Então, vamos lá. Como é que vai ser esse jogo? Como o intuito do exercício é aprender a fazer na medida, nós vamos respeitar as medidas. São 3 exercícios, vamos ver se a minha linha dá para os 3 exercícios. E a gente vai fazer nas medidas de 45 centímetros por 32. Primeiro exercício é ponto alto. Então, a amostra será feita de 5, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras em ponto alto, porque é um ponto básico. Bem, eu vou escolher agora qual agulha eu vou usar. Então, vamos lá. Eu vou pegar a agulha 2,5. Vamos ver. Opa. Agulha 2,5. Ela já não é boa, eu não acho boa pra mim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 para subir. Volta 3. 1, 2, 3. Na quarta. Três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Olha, euzinha, não usaria a agulha 2,5. Tá muito apertada para mim. Mas como eu quero fazer a demonstração para vocês do tamanho que fica com agulhas, com diferenças de agulha, então eu vou fazer a amostra com ela, mas ela é horrível para mim. É muito apertada.
1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que nós colocamos isso aqui? A gente apruma. Como é que é isso? Então, vamos lá. A gente prende uma das pontas, apruma. Aprumando. Mas eu não vou usar a agulha 2,5. Por quê? Para mim ficou muito dificultoso. Então, eu não vou usar essa medida. Na realidade, eu fiz com o intuito de mostrar para vocês a diferença de tamanho usando agulhas diferentes. Então, vou fazer com a agulha 3. Então, vamos lá. Agulha 3. Agulha 3. 1, 2, 2, 4, 5. Então, olha só. Vamos pôr aqui, ó. Como é maior. Vamos pôr aqui bem aprumado aqui, ó. Deixa. Aí você apruma, ó, você ajeita. Você consegue enxergar a diferença? Eu gostei da agulha 3. Vamos ver a 4. A 3,5. 3,5. 1, 2, 3. Ó, ó a diferença. Aqui, ó. Ó aqui a diferença. Nada de esticar, você vai aprumando, vai batendo. Ó a diferença. Consegue enxergar a diferença? Então, vamos lá. Eu escolhi a agulha para usar a número 3. Então, essa agulha 2,5, 3 e 3,5. Achei que o 3,5 ficou arreganhado. Então, vamos... Deixa eu achar aqui. Então, vamos lá. Vou usar esse aqui. Em largura, ele deu 5, exato, ó. 5 exato. Aqui, olha só, deu 4,6. E esse aqui deu 6. Então, bem,
Como eu disse, eu vou fazer o tamanho, a agulha 3. Mas a gente tem um problema. Essa posição que eu filmo ainda dá diferença. E é por isso que eu fiz um monte de amostra dessa vez. Essa foi feita na posição que eu faço as minhas peças normalmente. É aprumar. Você coloca aprumando. Aí apruma, apruma. Então, olha só. Essa que foi feita na posição em cima da câmera, dá 5. Esse que foi feito com a agulha 3 em outra posição, dá 5,7. 5, aqui, ó. Aqui, ó. 5,7. Então, vamos lá. 5,7 na largura. A gente vai fazer a altura, mas como eu já disse, a altura, ela dá diferença por causa dessa argolinha aqui. Para diluir a altura, você teria que fazer umas 10 carreiras para que essa diferença aqui não fosse tão pesada. Mas é só para uma estimativa. Então, dá 5,7 também. Deu um quadrado perfeito. 5,7. Então, 5,7 e 5,7. Vamos lá. Então, qual é a conta? São os 10 pontos da amostra. 10 pontos da amostra, vezes o tamanho que a gente quer chegar, que é 45, dividido pelo tamanho da amostra, que é 5,7. Deu 78,94. 78. Deixa eu ver se é melhor. 78,94. Então, como é que a gente faz? Eu chamo de L1', que é o valor arredondado. Eu vou fazer 79 pontos. Porque depois da vírgula, tem mais de meio. Então, se tem mais de meio, eu arredondo para cima quando é ponto básico. Ponto básico, arredondo para cima. E aqui a gente vai fazer o cálculo só estimativo. São 5 carreiras vezes 32, que é o tamanho de altura que eu quero chegar, dividido por 5,7. Dá 28 carreiras. Essa vai ser uma grande incógnita, porque ela dá uma diferença. Eu já tenho trabalhado para se calcular a altura exata. A gente teria que fazer umas 10 carreiras de amostra. Então, bora fazer a peça? Vamos lá. Eu uso essa marcação aqui para cada 10. Aí fica mais fácil de contar. Então, eu faço 10 correntinhas, coloco um marcador de ponto, 10 correntinhas. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E aí, você conta aqui 2, 4, 6, 8, 9. Então, vamos ver. Ó, a correntinha
deu 38, ó, 38. 37 e pouquinho. Vamos por aqui. Trinta e oito. A gente quer chegar no 45. Vamos ver. Então, aqui estamos com 39 na segunda carreira. Então, vamos ver quanto é que vai chegar no 45. Vamos ver. Segunda carreira. Quanto é que tá aqui? 41. Como eu falei, a terceira carreira deu o 45. Então, chegamos aos 45. E aqui, como eu pus 10 e 10 também. 10, 20, 30. Deu 33 para poder chegar em 32. Eu vou pôr aqui para vocês medirem. Precisa mais um pouco, né? 32, né? Ah, 31. Eu preciso fazer mais 2 carreiras. Então, aqui é 10, 20, 10, 20, 30. Deu 31, 2, 3, 33. Deu 31,5. Eu não vou fazer mais uma carreira, porque eu vou fazer o arremate com ponto caranguejo. Então, vou terminar com ponto caranguejo. Então, eu não sei se vocês conhecem o ponto caranguejo, esse ponto aqui. Como é que faz? Como o ponto caranguejo, ele anda de costas. Então, a posição certa de fazer crochê, para quem é destro, seria daqui para cá. Mas a gente faz ao contrário. Como é que a gente faz? Então, aqui. E volta um. Volta um. E volta um. Até aqui. Qual o tamanho que ele ficou? Com arremate. Quarenta e cinco. Ó. 45. Por. A altura não vale porque eu já falei pra vocês que dá diferença, né? Foi por tentativa e erro. Trinta e dois. Vamos ver. Vamos ver esse.
Então, ó, tamanho. Certo? Vamos embora pro próximo? Vamos lá, exercício 2. O exercício 2, eu fiz o ponto pipoca. Mas não é um ponto pipoca simples. É um ponto fantasia com o ponto pipoca. Então, o que seria eu teria que fazer? O ponto, ele é composto de 1, 2, 3, 4. E aí repete 4 em 4 e acrescenta uma correntinha para iniciar. Então, aqui você tem um ponto alto, ó, uma correntinha, uma pipoca, uma correntinha e um ponto alto. Então, são 4 pontos. Ele repete 4 em 4. Nós vamos fazer 3 carreiras. Então, faz a correntinha, sobe, volta, sobe, volta, sobe. Nós vamos fazer... Então, são 4, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Como eu estava dizendo, essa posição que eu faço aqui, vocês, no estúdio, ela não é boa para mim fazer a peça. Então, eu vou fazer a amostra para mostrar o ponto para vocês. E depois eu vou fazer a amostra... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí duas para subir. Aí duas para subir e uma correntinha em cima. Então, 1, 2 e uma em cima. Aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pipoca que eu faço é assim. Tem vários jeitos de fazer a pipoca. Eu conheço 2. 2. Opa. 3. 4. 5. E aí, ponho todos os pontos e puxo. Essa é a minha pipoca. E faço uma correntinha. Eu vou mostrar como você pode fazer também, mas não é o ponto que eu vou fazer. Pula um ponto alto. Uma correntinha, 1, 2. Você pode fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você pode fazer voltando para primeiro ponto alto. No primeiro ponto alto, vem no primeiro ponto alto e faz um ponto baixíssimo. E você tem a pipoca também. Eu acho até que é mais cheinha que a minha, essa aqui. Mas eu não uso essa. Tá? Vocês façam a que vocês quiserem. Não é preciso, não é necessário fazer. O intuito não é treinar o ponto. 1. 2. 3,
4, 5. Ponto alto. Um, dois. 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem, fecha. Um ponto alto. Aí volta. Segunda carreira. 1, 2 para subir. Então. Então, ele vai ficar assim. Aí, como é que prende? É muito importante aprender na tabuinha. Então, aí você prende a pontinha. Deixa eu ver se... Aqui. Então, você põe aqui. Arruma o ponto. Não é pra esticar, é aprumar, ó. Vai aprumar, ó. Então, fiz aqui. Olha como ele fica maior. E nem eu falei, não é pra esticar, é pra aprumar. Ficou meio tortinho, mas... Então, vamos lá. Aqui, ele dava, ó, 6. Na posição que eu faço normalmente, dá 6,9, ó. Ó, 6,9. Então, 3 pontos pipoca dá 6,9 centímetros. A altura... (4,2). É que nem eu falei, a altura é só pra gente estimar. 4,2. Porque a gente não vai estar trabalhando com a altura para precisão. Se vocês precisarem saber com precisão a altura, porque geralmente você vai fazendo até chegar. Por exemplo, se for um desenho, uma peça que tem um desenho, algo do gênero, aí vocês teriam que fazer uma amostra de 10 carreiras.
porque a correntinha aqui, ela ocupa uma margem que dá 2 ou 3 milímetros, no caso daqui, a correntinha, no caso daqui, a correntinha, ó, a correntinha dá 3 milímetros. Esses 3 milímetros fazem muita diferença. Então, para ser mais preciso e a altura e a amostra bater com a altura, você teria que fazer umas 10 carreiras para diluir esse tamanho de correntinha no tamanho total. Vamos lá. 3 pontos. 6,9. Como é que é a fórmula? Cadê minha calculadora? São 3 pontos, a gente fez 3 pontos, vezes 45, que é o tamanho da largura que a gente quer, dividido pelo tamanho da amostra, que é 6,9. Então, é 3 pontos, vezes 45, dividido por 6,9. 3 pontos, vezes 45, dividido por 6,9. 3 pontos, vamos lá, vezes 45 dividido por 6,9, igual 19,56. 19, apagou. 3 vezes 45 dividido 6,9. 19,56. Bem, agora a gente não está falando de um ponto básico. É um ponto fantasia composto de 4 pontos. O que significa esse meio aqui? 0,5. 0,5 significa meio, metade. Então, metade daqui, você faria metade do ponto. Então, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai fazer com 19,5, né? Então, o meu L, a linha aqui, que é eu não vou pegar o valor inteiro, eu vou pegar o valor quebrado, vai ser 19,5. Porque, ó, um ponto fantasia dá quase 2 centímetros, dá mais de 2 centímetros. Então, se eu deixar de fazer, arredondar para mais, eu vou ter quase 2 centímetros a mais ou a menos. Então, a gente vai fazer metade, que vai ser um ponto alto e meio ponto fantasia na beirada. Como é que você faz para calcular quantas correntinhas? Então, vai ser o quê? 19,5 vezes 4, mais uma correntinha do ponto inicial, mais 1. 4 vezes L1, mais 1. Então, é 19,5 vezes 4, mais 1. 79 pontos. Agora, vamos ver quanto daria de altura. Da altura vai dar diferença. Já estou falando que vai dar. A gente vai ir depois explicar, fazer outros exercícios mais à frente para estudar a altura, para ver quando não dá diferença, quando vale a pena calcular a altura. Então, é 4,2. A altura vai ser o quê? 3 carreiras de altura, vezes o tamanho da altura que você quer chegar, que é 32, dividido por 4,2. Então, é 3 vezes 32 dividido por 4,2. Dá 22,8. Nós não vamos estudar a altura, porque, como eu disse, para a gente... Então, eu fiz
a 79 aqui embaixo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 79. Vou tirar isso aqui. E aí, como eu disse para vocês pegarem 22, deu 10, 20, 22, 24, 26, 28 carreiras. Eu não lembro quanto é que deu o ponto alto. Deixa eu ver aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Pra vocês verem que dá a diferença a altura do ponto. Aqui, ó, tá do tamanho. Tá no tamanho. Agora eu vou fazer o arremate em ponto caranguejo, que nem eu fiz nesse aqui. Como é que é o ponto caranguejo? Ponto caranguejo, eu subo uma correntinha, eu vou para trás e aí eu venho aqui no próximo ponto. E então, vou fazer a volta toda e já volto. Então, terminamos o exercício 2. Vamos ver como ficou em relação ao outro. Deu mesmo tamanho. Então, eu tô quase com o jogo americano. Já tenho já para 2 pessoas eu já tenho. Vou fazer com vários pontos diferentes. Eu espero que a linha dê para 4. Vamos ver se dá para 4. Vamos para o terceiro exercício. Terceiro exercício é com o ponto barbanza ou o jasmim. Eu não devia ter posto esse traço no meio aqui para representar o ponto, mas esse é com barbanza. Eu não achei o símbolo dele na internet. Então, a primeira carreira são um ponto leque, a segunda é com ponto barbanza, qual é o estilo do ponto? O ponto são 2 carreiras, uma carreira e outra carreira. Então, para fazer a amostra, eu terei que fazer 6 carreiras, repetir 3 vezes o ponto que é formado por 2 carreiras. O ponto se repete de quanto em quanto tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes até aqui. Então, são 8. 3 vezes 8, 24, mais um ponto de iniciação, 25 é a nossa amostra. Então, vamos... 25 pontos. Um, 2, 3, 25. Aí, um para subir. Um ponto baixo no segundo ponto baixo. Para quem não sabe, esse símbolo é ponto baixo.
argolinha é correntinha, uma correntinha e 3 pontos altos no 1, 2, 3, quarto ponto. Então, 1, 2, 3, quarto ponto. 1, 2, 3. Aí, duas correntinhas. 1, 2. 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bem, para subir, duas correntinhas, no meu caso, né? Porque o meu ponto vale por duas correntinhas. Quem faz 3 pontos para subir, faz 3. Aí, 3 são 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo no meio da correntinha. 3 correntinhas e o ponto barbanza. Ele foi representado errado aqui. Eu vejo se eu arrumo para colocar em um outro símbolo o ponto barbanza. Ele não tem o corte no meio. Porque o corte no meio significa que você tem uma laçada aqui. E ele não tem laçada, ele não faz a laçada. Ele é assim. 1, 2. Ele tem a laçada, mas é diferente. Um ponto barbança. Vou fazer o ponto barbança. 1. Na realidade, eu fiz errado. O ponto barbança é assim. Uma laçada, pega, outra laçada, pega, que é o ponto jasmim. Eu vou fazer com 3. Outra laçada e pega tudo. E aí está o ponto barbança. 1, 2, 3. Ponto baixo. 1. Então, fizemos esse ponto. Aí, como sempre, eu vou fazer no meu canto. Então, aqui. Então, vamos lá. Aí, a gente vai aprumando o ponto. Eu vou batendo no ponto para ele ficar aprumado. Não é esticar, é aprumar. E aqui é assim. Eu vou fazer agora para vocês verem a diferença de tamanho. Eu vou fazer na minha posição normal de trabalho. Então, ó a diferença. Se eu pegasse o cálculo dessa amostra, essa amostra de baixo, para fazer, na hora que eu ficar na posição, ó a diferença. Diferença de 2 milímetros. Esses 2 milímetros, na hora de calcular o ponto, dá mais de 1 ou 2 centímetros no tamanho total. Então, vamos lá. Aqui.
aqui dá aqui, ó, aqui 12,3. Vou pegar minha caneta. Cadê minha caneta? Então, vamos lá. Largo com 3 pontos dá 12,3. E a altura é 6. Então, vamos lá. 12,3. Calculadora. Então, 6 pontos. Onde tá 6 pontos? Eu errei aqui. São 3 pontos. 3 pontos. 3 vezes 45 dividido por 12,3. 3 vezes 45 dividido por 12,6. Então, 10,7. Então, vamos estudar. 10,7 é mais que 0,5. Um ponto inteiro, o que que é? É até aqui. São os 8 pontos. Meio ponto seria aqui, os 4 pontos. Então, vamos ver aqui no desenho, aqui, ó. Então, meio ponto daria aqui. É o que repete aqui desse lado. 0,7 teria que vir até aqui. Até aqui. Vou pegar mais uma correntinha. Então, eu vou arredondar para meio. Vou fazer metade do ponto. Então, eu vou usar 10,5. Porque esse ponto não dá para dividir por ponto 7, mas por meio dá. Então, ele ficaria pelo meu cálculo, ele ficaria alguns milímetros menor. Então, vamos lá. 8 pontos vezes 10,5. 8 vezes 10,5 é igual 84 mais 1 ponto. 85. 85 correntinhas. Eu tô fazendo esse exemplo justamente para vocês verem que nem sempre dá o ponto, a quantidade de pontos dos pontos altos. Aqui, no ponto alto, deu 79 correntinhas. Deu 79 correntinhas. No ponto pipoca, deu 79 correntinhas. Mas nesse ponto aqui, deu 85. Então, para vocês verem que conforme o tipo de ponto, vai dar uma quantidade de correntinhas para o mesmo tamanho. Será que dá o mesmo tamanho? Vamos ver? Então, vou partir para a briga. Esqueci de fazer a conta da altura, né? Só para vocês terem estimativa. Já falei, a altura é sempre estimativa, porque, que nem eu falei, a argola da correntinha dá diferença. Então, são 6 centímetros, é isso? Medir de novo. Seis ponto 6. Então, 3 carreiras de altura vezes 32 dividido por 6, que é 16, né? Dá 16. Então, 3 vezes 32 dividido por 6, 16.
Então, teria que ser 16 carreiras. 16 carreiras, uma dessa e uma dessa. Então, são 16 carreiras. São 32 carreiras no final, o dobro, né? Mas eu falei, estimativa, vai dar mais por causa da argolinha da correntinha. É possível, toda vez que eu faço isso, é possível você fazer estimativa da altura fazendo a amostra? É, desde que você faça pelo menos uma amostra com 10 carreiras. Aí você consegue fazer uma estimativa de altura, que seja bem próxima, tá? Então, vamos lá. Esse é a nossa base. Como ficou nosso... Tá faltando a diferença. Apesar que tá sem a bordinha aqui, que eu vou fazer agora. Mas mesmo assim a diferença foi de 2 correntinhas, que seria para cá, que é o 0,7, porque a gente fez 10,5 e não 10,7. Não dava para fazer até aqui o ponto. Ou ele ficava maior, eu optei por ele ficar menor, um pouquinho menor, né? Que solução eu dou aqui? Eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo de cada lado, depois desse lado aqui, né? Das laterais, para chegar no tamanho, porque porque eu quero que eles fiquem do mesmo tamanho. Então a gente sempre opta para isso. E aí eu vou fazer 2 carreiras de cada lado para dar o tamanho, mas a gente já sabia que ele ia ficar menor. E o arremate em ponto caranguejo. Então, como vocês podem ver, ó, o tamanho deu certinho, ó. Por cima, para vocês verem, ó. Ficou do tamanho, certo? Oi, se você chegou até aqui, é que você assistiu o vídeo até o fim. Então, se você gostou, deixe o seu joinha. Se você não gostou, se dê o seu dislike. Agora, se você gostou mesmo do nosso trabalho, então eu peço que você adquira a apostila equivalente dessa aula, que vai estar nos descritivos desse vídeo. Vai estar o link. Esse vídeo provavelmente seja junto com outros vídeos. No descritivo vai explicar quais são os vídeos do qual englobam a mesma apostila. É muito importante para nós porque ajuda a manter o nosso canal. Agora, se você gostou mesmo e quer receber mais do nosso trabalho, você pode se inscrever no canal, não se esqueça. Além disso, se você quiser receber respostas através de vídeo ou através mesmo de e-mail, faça o seguinte: entre no descritivo e vai também ter o e-mail para entrar em contato com a gente. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, tá? Obrigada, gratidão. Namastê.